Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, a nossa leitura bíblica, como Deus ele se revela através da sua palavra, das sagradas escrituras, das histórias que se passaram, desses personagens maravilhosos, como é Saul, como é Davi, como é Samuel, e assim cada um, a cada direção que é dada, a cada história, a cada guerra que se levantava sobre eles. Como falamos ontem sobre o próprio Golias, como ele insultou Israel, e Davi então como foi cheio do próprio Deus, do próprio Espírito sobre a sua vida, do próprio Deus, como ele venceu através de uma única pedra que realmente encravou na testa de Golias, onde ele caiu, e a sua espada mesmo, daí Davi foi lá, pegou a sua espada e arrancou a cabeça do Golias. Então, e aí, quando o Saul perguntou de quem era aquele jovem, de quem ele era filho, falaram então que era de Jessé, e aí então o Saul colocou esse menino dentro do próprio reinado, junto dele, aqui como diz em 1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Jonatas é o filho de Saul. E daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. O Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Olha só, o filho de Saul presenteando Davi, como ele venceu essa batalha, essa guerra, enfim. E tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. E quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres que saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas, as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Olha só que canção, e esse refrão ao qual era cantado por essas mulheres, a qual assim foi dito: Saul matou milhares e a Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com essa canção, com esse refrão, e aborrecido disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais me falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. Olha só que acontecimento, o rei Saul, a qual já estava sendo atormentado por esses espíritos malignos, a qual ele se apoderou de uma lança em sua mão e queria realmente matar Davi, mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Isso é a diferença. Quando o Senhor está com uma pessoa, tudo que ele faz tem êxito, tem realmente vitórias naquilo que ele faz. E vendo isso, Saul teve ainda muito medo dele, e todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. E Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, a Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Olha só que ele tinha que lutar para poder realmente receber a filha. Ele já tinha vencido realmente e era por direito já a herança a qual foi dada. E aí aonde então Davi, ele queria realmente a Mical, a qual realmente ele gostava e a qual ele lutou por aquilo quando foi colocado em questão a questão de Golias. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu
e o que é a minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. E Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi, e quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, lhe dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. E quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Mas quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissera a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios dos filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Olha só que artimanha que Saul estava tentando executar sobre Davi, para que ele fosse morto pelas mãos dos filisteus, porque ele não poderia ele mesmo matá-lo, porque o povo adorava já Davi, Davi estava sendo aclamado, Davi estava sendo respeitado, admirado, até a própria canção já assim o falava. E aí então, quando uma situação, porque o Davi mesmo disse: eu sou pobre, eu não posso ter a mão de uma filha do rei. Ele recusou naquele momento, como foi dado a outro, enfim, porque ele não tinha dote, não tinha como pagar o dote, enfim, se sentia envergonhado por aquilo. É onde então a Mical, que gostava de Davi nesse momento, e aí então aquilo foi feito uma emboscada para Davi, para que ele fosse aos filisteus e pegasse sem prepúcio. O que você não deve às vezes entender, que então tinha que matar 100 soldados e arrancar a pele do órgão genital masculino, que era o prepúcio. Ele tinha que fazer praticamente uma circuncisão nesses filisteus. Então olha só o que Saul pediu para que ele fizesse neste momento. E aí então o Davi falou assim: vocês acham então que é fácil ser genro do rei? E aí então, porque Saul tinha esse plano para destruí-lo. Mas quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e os apresentou ao rei para que tornasse seu genro. Então Saul lhe deu o casamento à sua filha Mical. E quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. E os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. Todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Então, quando alguém está andando com Deus, caminhando com Deus, ainda que intentem fazer mal contra ele, Deus sempre vai exaltar, Deus sempre vai abençoar. Falamos isso no Sermão da Montanha, tantas outras passagens bíblicas que nós falamos sobre as perseguições, as questões diversas para que se levantam contra aquele que crê no Senhor, como o próprio José no seu sonho. Enfim, teria realmente ali relatos e mais relatos a podermos ler, entender, compreender e viver realmente que Deus ele faz aquilo que é o melhor para cada um de nós. Não que ele escreve certo por linhas tortas, não. Ele faz aquilo que é certo, ele faz aquilo que é realmente verdadeiro, para que todos possam realmente ter essa experiência, ter realmente uma forma maior de poder possuir o reino, porque aquilo que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, se a pessoa não tem as condições de estar naquele local, e se ela realmente for colocada em uma certa posição, se ela não tiver realmente o domínio de tudo aquilo, ela pode se arrebentar. Como diz aí o ditado, quanto mais alto, maior o tom, maior a queda. Mas se uma pessoa está preparada para aquilo, o quanto ela pode realmente evoluir e avançar muito mais. Algo que nós temos aprendido e é uma realidade. Para você realmente administrar um pouco, nós precisamos sim de uma habilidade, poder ter essa administração, porque muitas pessoas até fazem isso com tanta
qualidade, porque ela vai eliminando aquilo que ela não tem condições de comprar, de adquirir, enfim. Então ela consegue realmente viver com pouco. Mas muitas pessoas, quando tem muito nas suas mãos, ela não consegue. Ela vai se perder ao meio do caminho, como o filho pródigo mesmo, um exemplo bíblico disso, a qual estava nas suas mãos uma herança do pai, a qual ele gastou de uma forma dissoluta, ou seja, sem preocupação com o seu amanhã, com o seu futuro, com nada, não estava pronto, não estava preparado, como aquele que recebeu apenas um talento, como ele recebeu algo nas suas mãos, ele não sabia administrar e fazer, girar, enfim, e não foi lhe colocado mais sobre as tuas mãos, mas foi tirado o pouquinho que tinha. Então, quanto mais nós entendemos isso, quer pouco, quer muito, se você não tiver habilidade para poder realmente fazer o que tem que ser feito, com qualidade, com excelência, você pode realmente estar realmente perdendo a posição. O próprio Saul, ele tinha realmente condições de ser realmente um rei maravilhoso, mas ele não observou as palavras do próprio Deus. E Davi, pelo contrário, começou a se esforçar, começou a aprender realmente devagar, começou realmente a ter experiências, a vencer as guerras, as batalhas, as suas lutas internas, enfim, a rejeição, de repente, na própria casa, família, com os próprios irmãos. Mas Deus o levantou, Deus o restaurou, assim como foi com José, e assim será conosco. Muitas vezes vamos ser realmente rejeitados, muitas vezes por nós mesmos, achando que não somos capazes, mas o próprio Deus, ele vem, nos motiva. O próprio Davi, por um momento, ele disse, não, eu não tenho condições de ser genro do rei. E aí, então, Deus criou uma situação. O próprio Saul disse, olha, para os conselheiros, vão lá, fala com ele, que ele venha ser meu genro, sim, que ele pague o preço. Mas era uma armadilha para ele, mas Deus o capacitou, Deus era com ele, e assim será com você em qualquer circunstância, em qualquer tipo de situação que você possa enfrentar. Deus sempre será conosco para nos abençoar ainda muito mais. Amém? Quanto mais é dado, sim, será cobrado, mas porque se Deus colocou nas tuas mãos, para ter certeza, se você está pronto, preparado, você vai realmente viver algo de forma muito especial, porque Deus é fiel para isso, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos justificar, nos abençoar a cada dia mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu clamo, eu peço, eu oro, meu Pai, ao Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua glória, a ser manifesta sobre nós de forma especial, porque eu sei, Jesus, que ninguém pode invalidar, ninguém pode impedir os Teus planos, o Teu querer, o Teu trabalhar, porque o Senhor opera milagres, maravilhas, o Senhor realmente realiza, meu Pai, obras de forma, Deus, que não temos como, nós temos conhecimento, que muitas coisas são mistérios, meu Deus, não tem como se explicar, o Senhor apenas faz, o Senhor exalta, o Senhor humilha, o Senhor levanta o povo do pó, o Senhor coloca sentado em meio aos príncipes, como o Senhor fez com o próprio Davi, ele mesmo escreveu isso na sua palavra, meu Deus, num dos salmos, a qual ele disse que um dia ele foi moço, um dia ele foi velho, mas nunca viu um justo ser desamparado, muito menos a sua descendência a mendigar o pão. Então nós cremos nisso, meu Pai, que o Senhor vai realmente realizar, ainda que passamos por lutas, guerras, batalhas, porque não foi fácil para Davi, em muitas situações mesmo, ele disse à sua própria alma, confia em Deus, ele mesmo disse, está escrito isso nos seus salmos, que ele disse, alma, confia em Deus, minha alma, por que você está perturbada dentro de mim? Confia no Senhor. Então precisamos confiar no Senhor e ter a certeza que Ele está trabalhando e vai realizar uma obra maravilhosa sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família sempre, em nome de Jesus. Amém? Toma posse disso, dessa palavra, ainda que tentam te derrubar, ter inveja de você, do que você está fazendo, ainda que seja um rei que quer destruir a tua vida, Deus, Ele vai fazer o melhor por você. Amém? Em nome de Jesus, toma posse disso, creia, confie, não há maior no mundo do que Deus, não existe. Ah, mas aquela pessoa parece que ela é o rei, ela tem o poder nas mãos. É Deus que dá, é Deus quem tira. Então, põe na mão de Deus toda a sua vida e com certeza Ele vai te exaltar, vai te prosperar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, fica com Deus o que precisar. Pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, sempre em nome de Jesus.